Meu nome é Cristiane, tenho 36 anos, moro na cidade de Tiradentes, vai fazer 5 anos. Sou mãe de 2 crianças, Gabriel e Ayana. Sou artesã há mais ou menos 10 anos. Só que eu acho que, na verdade, eu ainda não organizava na minha cabeça a ideia. Eu sabia o que eu queria, mas não de que forma seria. E aí eu conheci a economia criativa. Não sabia o que era, achei assim, economia criativa, vamos ver, né, até onde vai. Eu tinha uma outra imagem, né? Para mim era meio que uma utopia, né? Era quase que uma miragem. Como assim, economia criativa? Será que é mais um negócio aí? Era mais naquilo, vender, né, ir para casa, comer e pagar as contas. Só que depois do curso de economia criativa que eu fiz, né, este curso para mim realmente me abriu, me deu um novo horizonte quanto a este mercado. E aí eu falei, agora sim. Se eu tivesse todas essas informações que eu tenho hoje, e eu tivesse feito esse curso há 10 anos atrás, hoje a Showgay seria outra coisa. Para mim o curso, não só para mim, acho que para as outras pessoas que estavam lá, abriu esses olhos. Dentro de Parelheiros tem muito mais possibilidade. Ali eu consegui ver coisas novas que eu posso agregar no meu negócio, mas em muita gente abriu os olhos para novas oportunidades. O que ficou para mim é compartilhar a ideia, não fica só no papel, só na sua ideia, o seu projeto. Você tem que ir e falar para o mundo o seu projeto, que aí você sente o que vai dar certo no seu projeto e o que às vezes não vai dar certo. Então, a economia criativa deu isso, me fez como fazer isso, um preço justo para mim e para a pessoa que vai consumir. Montar a loja, dar uma cara para minha loja, né? Uma personalidade, deu. E o marketing mesmo, eu saí de lá com slogan e tudo, sabe? Coisas exclusivas para pessoas exclusivas. O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem-querer. Eu não consigo imaginar cidadania sem autonomia. E não é possível você ter autonomia se você não tiver inclusão econômica. Porque para essa região parece que as coisas começam a ficar mais críticas, né? Sempre dentro da periferia, tudo começa a ficar mais crítico do que se fosse eu estivesse morando no centro. A periferia, ela cria muitas soluções na hora das dificuldades. Eu costumo falar pela relação que eu tenho com a periferia, como morador que se tira leite de pedra. Eu acho que o que nos move é a criatividade, porque se você conversa com um com o outro, cada um tem algo assim diferente. E um amigo nosso, ele mora no Erplim. E ali é difícil de passar ônibus. Então, por necessidade dele, ele descobriu esse canal de contato com a SP Trans, onde a gente conseguia pegar essas informações dos ônibus. Então, a gente veio trabalhando, participou de vários eventos e tal, e aí chegou um momento que a gente decidiu, agora a gente tem que deixar o trabalho para começar a trabalhar, focar só no nosso projeto, no Cadê o Ônibus? Uma periferia melhor é o cara não perder 6 horas do dia dele dentro do ônibus na Avenida Mboi-Mirim para chegar na casa dele. Às vezes o trabalho dele lá do outro lado da cidade e poderia fazer aqui. Então eu preciso trabalhar para que essas pessoas possam aflorar como cidadãos, tendo autonomia de dizer assim, eu não preciso mais receber um Bolsa Família porque eu ganho o suficiente. O que eu faço é tão valorizado que eu posso tocar minha vida. Porque a troca é essa, quando eu pago por alguma coisa é porque eu estou valorizando aquilo que é feito. E eu perguntava para algumas pessoas e as pessoas diziam que era muito difícil, né? E viver da arte seria uma loucura, ainda mais olhando para mim que sou estrangeiro, preto, negro, né? Então se está pior, né, para o branco, né? Está pior aí porque a arte aqui é muito mais voltada para elites, né? Você precisa ter um nome primeiro, né? E você ainda é jovem, ainda há que plantar muita batata para isso. Mas essa conscientização do que
que eu estou fazendo, do que eu crio, do que eu faço tem valor, é uma coisa que a periferia de São Paulo precisa muito. Quem é que não gosta de ser valorizado? Me pagaram pelo meu saber. Falta, tipo, uma faísca, assim, para as pessoas se ligarem, que a gente foi muito condicionado a aceitar as coisas. Tipo, é assim porque é assim, periferia é assim porque é assim. Tipo, você não vai ser criativo, você não vai abrir um negócio, você vai ter que trabalhar na cidade. A cidade de São Paulo, apesar de ser a cidade que mais atrai investimento em toda a América Latina, mais que Cidade do México, mais que Buenos Aires, tem regiões como a Zona Leste que falta emprego. Na proposta do prefeito, ele cria a Agência São Paulo de Desenvolvimento, a DESAMPA, e nós na DESAMPA saímos com a missão de trabalhar um desenvolvimento com o protagonismo da micro e pequena empresa e sociedade civil, pensando o território. O Vertical é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com relações culturais, oportunidades educacionais em mais de 100 países. E aí levando esses conhecimentos para as pessoas que estão, para os empreendedores que estão nas comunidades, a gente consegue formatar, digamos, uma metodologia que seja mais ou menos aplicável a todas essas situações, no caso da economia criativa. A metodologia, ela endereçou para mim, e o processo que eu valorizo muito nela, são 3 perguntas que o Percy, o formador, nos trouxe, que ela percorre os encontros e que ela tem uma força grandiosa que eu fui identificando a cada grupo. O que eu faço? O que eu faço é importante e o que eu estou oferecendo para as pessoas. E ao percorrer 5 grupos, eu identifiquei que essas perguntas eram disparadoras para um foco muito pessoal de valor da pessoa realmente se olhar. Foi uma coisa que, nossa, mexeu pra caramba com a minha cabeça. Ah, você faz isso, mas e o que mais? O que mais você pode oferecer e o que mais? Esse o que mais, assim, foi que mexeu demais com a minha cabeça. Faltava um espaço, o coletivo e esta figura formadora com uma perspectiva mais facilitadora e de que ela não tem o dever de dar as respostas, mas provocar esse caminho. O que está me dando resultado também é a pessoa às vezes fala assim, olha, eu preciso do microcrédito, né? E no curso a gente fala assim, será que você precisa mesmo se enfiar numa dívida para montar uma empresa? Será que você já não tem como ganhar esse recurso para depois montar a sua empresa? E é complicado para mim, porque eu sou uma pessoa muito sonhadora, assim, muito, tudo para mim é tudo muito lindo, acho que você já tudo muito lindo, tudo muito legal e não dá para você ser assim, você tem que ser extremamente organizado. O pequeno empreendedor é um ser muito solitário, que ele está no gol, ele está atacando, ele está comprando, está vendendo e tem que cuidar da gestão financeira, que é o maior desafio, sem dúvida, do pequeno empreendedor. Porque não tinha nenhuma ideia a respeito disso, achava que essa coisa é mais para os economistas, né? Se tem problema aí com as contas, então vou contratar um contador, mas é uma coisa simples que eu mesmo poderia fazer, né? Então, de certa forma, o curso de Economia Criativa me deu, né, me permitiu com que eu pudesse me administrar. Ela é acessível. Para mim, essa é a principal qualidade da metodologia da Nesta. Ela não usa termos super trends que você não vai acessar se você não estiver na rodinha de startup do Vale do Silício agora, entendeu? Eu achei os exercícios fantásticos. No começo é bem complicado, porque você trazer isso para sua realidade é complicado, mas quando você finaliza o exercício e você tem aquele clique de você entendeu realmente qual foi a proposta, aí você consegue trazer isso para o seu trabalho. O exercício central que eu cito sempre, que é o discurso de pitch, né, que eles falam, o discurso de elevador, que está caracterizado em 2 minutos, se você encontra uma pessoa no elevador que for seu possível investidor de sucesso, como que você consegue encantar ele em 2 minutos? Isso fantástico, porque as pessoas começam o curso prolixa, e depois elas vão percebendo com clareza que o que elas fazem pode ser muito mais sintetizado e não perde o valor. Pelo contrário, foca. Eu falei, gente, mas como assim? Foi aqui resumir, né? Você tem tantos minutos, você tem que falar. Foi esse exercício e tanto, mas foi bacana. Eu ando de ônibus. Então, às vezes eu pego o ônibus, a pessoa, ai, nossa, que lindo, né? Então, tipo, já vou treinando na mente
como que eu vendo, então, tipo, já entrego um cartão para a pessoa, já converso, falo um pouquinho dos benefícios, às vezes pode ser que a pessoa me liga e compra um de mim, né? Esse é o projeto Colmeia, ele é um objeto multifuncional para crianças de 4 a 6 anos de idade. Ele é feito papelão, a criança pode se sentar nele, mas nos testes que a gente fez é um brinquedo. Então a criança usa para guardar objetos também. Tem 3 portinhas. Se virar de ponta cabeça, a criança pode usar como apoio de mesa. Dá para guardar livros. E a gente está produzindo na cor branca. Porque na cor branca a criança pode personalizar, desenhar, pintar. Você entra no curso com um discurso do seu negócio. Você sai de lá com outro, totalmente diferente e totalmente aplicável. Então esse refinamento que foi passado para mim também foi um resultado muito positivo do curso. Eles chegam assim e falam assim, nossa, eu tinha uma visão totalmente diferente do meu produto, do meu empreendimento. Eu chego a pensar assim que eu estava dando as coisas de graça. Olha, o exercício do avião, primeiro que a gente sempre encontra assim, a linha do tempo de processos da pessoa física, ela é sempre infinitamente maior do que a linha do tempo do processo do avião. Então, a primeira coisa que a galera percebe é você não tem conhecimento do processo do avião. E isso instiga a pesquisa do... Você conhece bem o seu negócio? O que você está propondo? Isso é uma coisa. A segunda coisa é... Você entende que você precisa conhecer bem o que você está propondo? E que isso precisa ser sistematizado em um passo a passo? E mais do que isso, além de sistematizado, isso precisa ser visualizado por você. Então aí você, passando para a sua vida, você passa a enxergar também qual a visão global do que eu estou fazendo agora, né? Dessa produção, por exemplo, desse produto. Quais são os agentes que estão envolvidos nisso? Então você passa a ter uma visão mais global, isso que eu achei interessante. É um exercício simples, né? Mas isso que eu achei interessante. Você passa a ter uma visão mais geral do que só a visão ali do seu mundinho. Aí a gente entendeu ao longo desse projeto que esse projeto, além de formar, ele criou uma outra coisa, ou foi uma sementinha, criou uma sementinha, ali plantou uma sementinha de uma outra coisa que também é muito fundamental para esses empreendedores, que é a questão do networking, que é a questão das relações, né? Então, dos grupos de formação começaram a sair relações que começaram a existir além da formação, independente da formação que havia sido realizada. Como eu posso falar em empoderamento da população negra? Como eu posso falar em crescimento da periferia se eu quero ir sozinha? Eu tenho que trazer uma outra pessoa. E o Espaço Ubuntu veio a partir do curso mesmo. E aí eu falei, eu tenho que colocar Espaço Ubuntu, então eu falei, eu vou trazer a cada 15 dias, uma vez por mês, eu trago uma artesão, coloco na loja, mas aí não tem aquelas coisa da caridade, eu estou sendo bacaninha, legal, não é assim. E aí e também a visão da divulgação do trabalho. A pessoa vai ter que divulgar a minha loja para avisar as pessoas que o trabalho dela está aqui e eu vou divulgar para as pessoas que o trabalho dela também está aqui. Então a gente vai fazer essa troca. Até agora a gente conseguiu, ao longo das formações que já aconteceram, atingir mais de 200 pessoas, o que é muito legal. A gente tem muita gente ainda, muito empreendedor na periferia, que pode se beneficiar com o curso. Então, a formação ela tem que continuar porque tem muito potencial de impacto ainda para acontecer em São Paulo. A periferia de São Paulo é gigante. Então, isso é o diferencial de você levar conhecimento para as pessoas, porque às vezes você tem várias pessoas com várias ideias, se você junta ali é a mesma ideia que todas as pessoas têm, né? Então, isso até eu gostei porque como nós fomos formados para ser agente e não empreendedores, essas pessoas foram formadas para ser empreendedores que os agentes vão ajudar agora. Para eu me dar bem, eu preciso que as outras pessoas se deem bem. E você vê esse resultado na prática, é uma coisa que vai te enriquecendo e vai te motivando e você vai sabendo onde você vai atuar. Então, eu vou dar um caso específico, que é sobre a questão do saco plástico da embalagem. A partir de uma necessidade, eu precisava de um fornecedor de embalagem e tinha uma máquina aqui dentro que fazia saco plástico. E aí eu percebi, nossa, poderia ter um outro empreendimento. Eu comecei a pedir ajuda, falei assim, alguém pode me ajudar a mexer nessa máquina? E aí 2 pessoas ajudaram daqui
e começaram a fazer o saco plástico. Então, para mim, para eu conseguir desenvolver isso, eu precisava dessas outras pessoas. E aí vem esse sentimento de empatia, de colaboração, de integridade, porque aí eu passo a me sentir melhor. Eu me sinto uma pessoa melhor quando eu tenho a colaboração da outra pessoa e eu vejo que aquela pessoa também cresceu. Porque não faz muito sentido ficar... Para mim, integridade é muito o oposto de egoísmo, egocentrismo, sabe? É o oposto disso. Para eu ser íntegro, eu preciso do outro. Quer dizer, você pode dizer macro-território, território, micro-território. Isso também não é muito importante. O importante é a gente identificar um grupo de pessoas que queiram fazer coisas que sejam exemplares para que outros se olhem e falem, puxa, eu também posso fazer isso. O ponto mais forte da minha proposta enquanto empreendedor na região é essa, é você preservar o meio ambiente e trabalhar a mão de obra local para que você crie um ciclo de desenvolvimento local. E no final das contas, a região daqui, da Zona Sul com a Zona Oeste, se cada uma conseguir desenvolver realmente as pequenas potencialidades que tem, a ideia é que depois elas andem sozinhas. Que a ideia deles é muito poderosa, não? E é muito potente. Mais pelo conhecimento que pela questão de assumir do estudo curricular. E isso quebra o padrão de reprodução da mão de obra barata. Eu acho que ouvindo as pessoas, ouvindo os seus problemas, ouvindo as suas demandas, ouvindo as suas reivindicações, é que você consegue construir a política pública adaptada à realidade, ainda mais numa cidade como São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, 32 subprefeituras, 96 distritos, que são, na verdade, cidades, cada uma diferente da sua, cada uma diferente da outra, com realidades diferentes, com problemas muito semelhantes, é evidente, mas com uma característica, uma identidade muito própria. A economia criativa, como política pública, tem uma potência muito grande de distribuição de renda. Para mim, isso é muito claro. Os dados mostram, por exemplo, no Reino Unido, depois da crise de 2008, que a importância da economia criativa na geração de empregos naquele momento de crise e como as políticas públicas para fomentar esse setor da indústria criativa foram importantes para o restabelecimento da economia lá. A gente não viveu tanto a crise de 2008. A crise de 2008 da Europa e tal demorou um pouco para chegar aqui no Brasil de verdade. E ela chegou meio que o ano passado, né? E eu acho que a experiência de fora pode ser muito agradável de outros locais, do ponto de vista como é que se incuba. É incubação mesmo? É uma incubação aberta? Qual é o modelo de negócio para o próprio método Nesta? Um outro passo. Os grupos me falam, Simone, o segundo módulo. Simone, tem consultoria sob medida? Estamos aguardando. Um dos resultados do treinamento Nesta é: esses empreendedores precisam mais do que o treinamento Nesta. A nossa proposta é justamente diminuir esse gap entre o Brasil ou o São Paulo do quadrilátero Faria Lima, Paulista, Augusta ou Rebouças, Brigadeiro, para o São Paulo de Parelheiros, São Paulo da cidade de Tiradentes, São Paulo de Itaquera, o São Paulo das periferias. Mas eu quero um mundo de respeito. Que nós vamos viver bem com as nossas diferenças. Eu não quero que você seja igual a mim. Porque você nasceu com outro olho, com outro tamanho, com outra cor. Então a gente não é igual. E mesmo que nós fôssemos da mesma cor, você ainda não vai continuar sendo igual. Foi muito frequente você ver mulheres negras de periferia trabalhando com, por exemplo, moda africana, né? Com design negro, design africano, né? De roupa, de bijuteria. E de alguma forma é muito isso. Através disso, de alguma forma, elas contam a história delas, e quando eu falo a história ancestral delas, né? Não a história delas só nessa vida, mas a história de onde elas vieram, lá atrás, né? E de alguma forma elas reverenciam isso. A mulher, ela é o ser humano mais criativo, e ela consegue. Ela consegue, no ato de montar um turbante, eu posso fazer? Espera um turbante. Então, riqueza para Joyce é conhecimento. Porque com conhecimento eu posso fazer muita coisa. Você não tem que sair do seu bairro. Você tem que, sim, estudar,
Não tem forma maior de protesto do que você estudar, do que você ir para uma universidade, fazer um curso legal, faz o quanto você quiser, seja pós-graduado, MBA, caramba 4, doutorado, mas não sai da periferia, cara. É muito importante pensar que a metodologia, ela traduz algo que você chega de um jeito e sai de outro. Então, realmente é uma mudança muito significativa. É quase impossível você passar ileso. Aquela coisa assim, aquela alegria de dever cumprido, sabe? Aquela coisa de falar, gente, eu posso, eu consigo, sabe? Eu posso muito mais do que eu achava que poderia, né? Eu tenho condições de me sustentar, sabe? E fazendo algo que eu gosto. E mais do que isso, dentro da região. Porque todo mundo é criado como o irmão da periferia, né? Então eu prefiro que aqui mude, que todo mundo tenha a sua harmonização, não precisa dessa violência que a gente tem aqui hoje. Oi, meu amor! O que foi? Hein? Olha, o que tá olhando pra mim? Nesses momentos, ela tá pondo um turbante, ela tá pondo brinco, ela tá pensando no que ela vai precisar fazer, no que ela vai precisar... Isso é criatividade, né? De lidar com o dia a dia. Então, acho que a mulher é um dos seres humanos mais criativos e charmosos que existe, pelo menos eu acho.